parece que é difícil a gente conseguir domar as ideias para um lado ou para o outro. Elas são muito mais resultado de baixo para cima, de mão invisível, do que a gente gostaria, né? Às vezes uma ideia que não tem defensores, que não tem movimentos organizados, ela penetra numa sala e vai submergindo todo mundo nessa sala sem as pessoas perceberem. De repente alguém fala, todo mundo agora passou a acreditar nisso. E a despeito de pessoas tentando levar a mentalidade para um lado ou para o outro, né? Oi, gente, boa tarde. Muito bom estar aqui. Compartilho o que o Moicano falou, viu? Eu sempre conto essa história aqui, acho que vocês já estão até cansados de me ouvir, mas em 2010, assim, eu fiz faculdade de jornalismo em faculdade federal, né? Então é quase como se não tivesse feito nada, como o Moicano. E eu lembro que depois de já ter escrito o primeiro livro, eu fui convidado para o IFL, para o Fórum de Belo Horizonte. E num intervalo lá eu olhei ali 6 lições, né? E daí fui pro hotel depois e lembro que falei, caraca, que livro é esse? Tipo, mudou. Eu já tinha formado, já estava formado há alguns anos, eu não conhecia nada de Milton Friedman, nem nada disso, e esses ambientes aqui me ajudaram a me formar, então é um orgulho eu estar aqui falando também, né? Bom, gente, eu vou me ater à pergunta que o pessoal propôs aí ao fórum. Antes eu preciso dizer que é um prazer, dá uma emoção estar nesse auditório aqui. Umas semanas atrás eu vim aqui e um cara levou uma cadeirada. Não sei se vocês ficaram sabendo que isso aconteceu, né? Mas eu estava sentado bem ali, foi bizarro, foi muito louco esse dia. Podemos até falar sobre eleição aí depois, se vocês quiserem. Mas, bom, então a pergunta era se ser liberal é uma ofensa, né? Essa que o pessoal propôs. E eu quero falar um pouco sobre inovação, vou tentar juntar todos esses lados aqui nessa conversa. Olha, eu acho que não, né? Talvez 15 anos atrás, eu lembro que 15 anos atrás as pessoas falavam assim, você é de direita, né? Como se o cara fosse meu Deus, o cara tem lepra, assim, né? Que coisa esquisita e tal, você é liberal. Hoje não, né? Que a gente viu no debate aí, é o contrário, né? O rótulo negativo é ser de esquerda, né? O Joel mesmo, que é um cara aí meio de centro-direita, centro-esquerda e tal, ele admitiu isso na Folha, o Joel Pinheiro da Fonseca. O para-choque de comunista foi dito para ganhar votos na eleição, né? Ficou muito popular e a gente está vendo uma mudança do Brasil muito grande. Então eu acredito que na maior parte, pelo menos pior do que antigamente, não está, né? Hoje em dia ser liberal não é ofensa em muitas áreas, mas depende também, né? Esse rótulo na verdade é muito estranho. Eu em 2023 eu participei eu fui o coordenador de comunicação do Partido Novo e a gente fez umas pesquisas qualitativas para saber o que as pessoas acham de liberalismo, de menos governo, menos impostos e tal. Fizemos 11 pesquisas qualitativas naqueles grupos focais que as pessoas ficam na mesa conversando. E daí a gente falou assim, o que você acha de liberdade econômica, né? Então, liberdade, o que você acha do slogan liberdade com responsabilidade? E as pessoas falam, pessoas que tinham votado no Bolsonaro em 2022, já tem liberdade demais hoje. Porra, os meninos chegam em casa às 5 da manhã, sabe? Então, simplesmente ninguém gosta do termo liberal. Né? Liberal casal liberal é outra coisa, né? É isso que o pessoal entende. E o pessoal fala, não, já tem muita libertinagem hoje, muita liberdade, é isso que o povo entende. E daí quando a gente falava assim, não, reforma administrativa, vocês são a favor? Também ninguém sabe o que é isso. Mas de repente, ou então desburocratização. Mas de repente a gente mudava para... Você acha que funcionário público que trata mal a população tem que ser demitido? 100% de concordância. E as pessoas começavam a trocar entre elas experiências, né? Não, porra, eu fui no plano de saúde, o cara me tratou como lixo. Essa expressão, me tratou como lixo, apareceu 2 vezes, sei lá, em Goiânia e em Florianópolis, sabe? A mesma pessoa falando disso. Tem que demitir. Porra, o cara é eu sou patrão dele. A gente depois levou isso para uma pesquisa quantitativa e 65% das pessoas são a favor de todas as bandeiras da reforma administrativa. Demissão de funcionário público, regras de CLT para funcionário público, menos impostos, né, e tudo isso.
Então, eu acho que sim, nesse lado de economia, na maior parte dos casos, na verdade, a gente tem que pensar em que área, né? Liberal é um xingamento hoje, é uma ofensa hoje em que área? Na economia, eu acho que cada vez menos. O Lula, por exemplo, acho que por que a popularidade do Lula está tão baixa hoje em dia? Na minha opinião, porque está parecendo que ele é egoísta, né? Ele aproveita qualquer oportunidade que ele tem para sugar o dinheiro do povo, para gastar com benesses, para comprar poder, para ganhar a próxima eleição, para gastar com a Janja em alguma viagem pelo mundo, né? Então, isso está muito claro, né? Na verdade, muitas pesquisas, tem até uma pesquisa clássica que muita gente cita do PT, feita pela Fundação Perseu Abramo, do PT, de alguns, acho que 10 anos atrás, que eles viram, olha, o povo brasileiro, o povão, ele é liberal, não acredita em governo, não acredita em imposto. O nosso maior problema é com a elite brasileira. Né? Essa elite que vota no PSOL, né? Que está muito institucionalizada, que está no deep state, né? Que faz parte do Estado, que acredita, sim, ainda acredita que o Estado vai resolver a nossa vida e tudo isso. Bom, empreendedorismo, né? Outra questão que é ser liberal. As pessoas gostam mesmo a esquerda gosta, né? A esquerda gosta de inovação, dessa ideia de liberalismo que você tem que ser livre para empreender e para ganhar um dinheiro resolvendo a vida dos outros, né? Resolvendo os problemas. O empresário é um vetor de realização de desejos, né? Ele vê um problema e fala, não, vou ganhar um dinheiro resolvendo a vida daquele cara. Então, acho que isso também está muito claro. Mas como a gente falou, como o Marcos Lisboa, estava vindo no táxi agora, no Uber, ouvindo o Marcos Lisboa, isso não é em todas as áreas. Por exemplo, se a gente chegar até para a gente do Partido Liberal, o pessoal da direita aí que ganhou a eleição, tem que proteger a pequena empresa? 100%, sim, vai proteger. Né? Pô, mas você não era liberal? E tem que proteger a indústria nacional dos importados para proteger empregos? 100% vai proteger. Então, eu não gosto desse rótulo, né? O liberal, ser liberal, defender o liberalismo. Sei lá, a gente não precisa pensar sempre dessa forma. Né? E as pessoas não pensam dessa forma sempre. E mesmo, por exemplo, em urbanismo, né? Eu acho que muita gente que se identifica como liberal fala, pô, muito prédio, a cidade está com muito prédio, temos que proibir tantos prédios. Pô, mas você não era liberal? Então, parece que cada área é uma pequena batalha, né? Uma pequena luta que a gente tem que travar. E tem uma questão que, para mim, é premente aí desse ano, desses meses, que é a questão dos jogos. Né? O liberalismo clássico, você é a favor dos jogos, de liberdade para jogos e para drogas. Essa sim virou xingamento, né? Foi usado nos debates aqui, nesse auditório. Você defende a liberação das drogas? Não, não defendo, defende, não defendo. Mais ou menos o que aconteceu com o Alckmin lá em 2002, que o Lula falou, você defende a privatização, e ele se fantasiou, né, com o Banco do Brasil, Petrobras e tal. E é engraçado que privatização a gente já ganhou, né? Esse assunto já acabou, assim, é um assunto que a gente teve uma vitória silenciosa, né? Aos poucos a gente acordou e viu, pô, a gente ganhou. O debate já está ganho nesse lado, né? Mas em outros não. E acho que aí tem uma questão importante, gente, que eu queria entrar um pouco nesse tema, que é o potencial da inovação, né? Eu acho que a inovação, ela é uma máquina fantástica de resolver problemas. Então, o que faz essa máquina acontecer? O grande componente dessa máquina é tentativa e erro. Hoje, no mundo, tem milhões de pessoas tentando criar algum produto, criar um serviço que vai resolver o nosso problema. A maioria delas não dá certo, né? Elas quebram a cara, como o Marcos Lisboa mostrou aqui agora há pouco, as empresas fecham, estão com um novo modelo que não dá certo, isso é parte do jogo, é assim mesmo. Mas, de repente, em cima de uma ideia dá certo, em cima dessa ideia você tem mais tentativa e erro, muito mais tentativa e erro, e assim o mundo vai surgindo. Né? Tem a história que eu mais gosto disso é de uma mulher do século XVII, a Mary Montagu. Ela era mulher do embaixador inglês em Constantinopla, né, na Turquia,
E ela, quando morou em Constantinopla, ela viu que as mulheres da cidade, elas faziam festas com as crianças, pegavam as pessoas que tinham varíola, abriam o pus, primeiro faziam uma pequena ferida na pessoa, né, na criança, depois pegavam um doente de varíola leve, abriam o pus, pegavam um pouquinho daquele pus e botavam no corpo, e não se sabia como a pessoa ficava imune à varíola, a doença que mais matou na história, né? Ela levou isso para a Inglaterra e os médicos falaram: que louca, que curandeira, que absurdo, como que essa mulher está fazendo isso? E ela estava certa, né? Ela fez com os próprios filhos isso, para provar que ela tinha inventado um jeito de tornar as pessoas resistentes à varíola. Ela estava fazendo a inoculação, depois a gente ficou sabendo que era a vacina, né? O princípio da vacina. Até tem uma questão interessante na medicina, que é o seguinte: hoje em dia a bioética, né, tem tantas regras para evitar curandeirismo, para evitar mortes de cobaias, que essa tentativa e erro está muito difícil de acontecer. E assim a gente acaba matando pessoas do outro lado, né? Pessoas que podiam ter salvação, ter novos remédios, acabam morrendo. Então, aí, o que é mais correto, mais ético se fazer nesse caso? E é curioso que a inovação acontece mais rápido em áreas em que a tentativa e erro é mais fácil. Por exemplo, gastronomia. Gente, é muito fácil a gente tentar e errar com comida, né? Você pode ali, pega um miojo, ketchup, coloca um melão no meio, pô, não ficou bom, vou jogar fora, tudo bem. Ou então você come ruim mesmo, né? Fala: não, essa aqui eu vou comer, estou com fome, tudo bem, ninguém fala mais disso. E assim a gente tem muita tentativa e erro, uma profusão de inovação, de criatividade em comida, né? É lindo a gente ver. Tem aí uns fascistas falando que não pode misturar, porque como que é o nome disso? É apropriação cultural, nesses novos fascistas aí, falando: não, temos que manter as culturas puras e tal. Mas é lindo a gente ver, né? Pega os pratos típicos da Itália, né? O tomate vem do Peru. É uma viagem de conhecimento, de sexo entre ideias, né? Como o Matt Ridley diz, que é linda, é fantástica a gente ver isso. Mas tem outras áreas em que a tentativa e erro ela é muito difícil, né? Se você errar, pode dar um problema grande. Por exemplo, energia nuclear, né? Pode talvez destruir um país inteiro, né? Se você fizer ali uma usina nuclear que dê algum problema. Então, nessa área, a tecnologia que a gente tem hoje, o Bill Gates está até tentando melhorar, mas é difícil de a gente ter coisa nova, porque é tudo muito caro, muito difícil. E aí tem uma questão interessante, né? Que, por exemplo, edição genética, né? As vacinas, os remédios de mRNA, eu acho que em 20, 30 anos a gente não vai mais ter dengue, né? Dengue já quase não vai ter mais daqui a poucos anos, que já tem vacina, mas mesmo o câncer, muitas AIDS, essas doenças vão acabar, a gente vai ter doença muito fácil, a gente vai ter coisas do tipo: cansei de ser loiro, vou injetar um RNA mensageiro para ficar com o cabelo moreno agora. Sei lá, estou inventando aqui. Mas principalmente porque não é caro você ter um laboratório de edição genética e de mRNA. Pelo menos o que me disseram, né? Que se não é caro, se a barreira de entrada no negócio é baixa, você pode ter muita tentativa e erro e muita inovação. Isso que torna essa área muito promissora. Mas, gente, vamos lembrar o que o Adam Smith disse lá sobre a mão invisível, né? Ele falou: olha, se você deixar as pessoas livres para atuar, fazer sua atividade no que elas consideram ter mais valor, o resultado vai ser bom. Na verdade, ele não falou exatamente isso. O que ele falou nem sempre vai ser ruim para a sociedade. Ele foi bem modesto na sua afirmação. O resultado dessa mão invisível, que as pessoas vão chegar a objetivos que elas não planejaram, nem sempre vai ser ruim. A gente pensa muito em mão invisível na economia, mas ela vai para muitas outras áreas, né? Por exemplo, para mim, o grande exemplo de mão invisível é a língua, né? O idioma. Né? Eu fico, às vezes, imaginando quem foi o cara que falou: porra, aquele cara ali é mó coxinha. Né? Quem foi a primeira pessoa que falou isso? A língua é um exemplo de uma coisa que nasceu de todos nós criamos a língua, mas sem o desígnio de ninguém. Até teve um cara, né, no começo do século XX, um brasileiro que ele era um latinista, me esqueci o nome dele agora, e ele odiava palavras estrangeiras e tal, e ele falou: olha, em vez de falar futebol, que é um anglicismo, vamos falar ludopédio, né? E em vez de falar abajur, francês, vamos falar, qual que era o nome?
Lucivelo. Tem duas palavras dele que pegaram, né? Que era o do piquenique, o substituto do piquenique. Alguém lembra? Já vou lembrar. E o cardápio, né? Cardápio é uma palavra que não tem em Portugal, só tem no Brasil, é uma palavra inventada. Então, esse é um pequeno caso de uma língua, de uma palavra que surgiu do desígnio de alguém, mas que surgiu da intenção de alguém. Fora isso, a língua é um exemplo da mão invisível. Um outro exemplo, para mim, são as ideias. A gente tem aqui, isso aqui mesmo é um movimento aí para difundir ideias, mas me parece que é difícil a gente conseguir domar as ideias para um lado ou para o outro. Elas são muito mais resultado de baixo para cima, de mão invisível, do que a gente gostaria. Né? Às vezes, uma ideia que não tem defensores, que não tem movimentos organizados, ela penetra numa sala e vai submergindo todo mundo nessa sala, sem as pessoas perceberem. De repente, alguém fala, todo mundo agora passou a acreditar nisso. Né? E a despeito de pessoas tentando levar a mentalidade para um lado ou para o outro. Né? Então, a mão invisível, na verdade, o contrário da mão invisível é a ideia de meu Deus, está difícil hoje achar as palavras, hein? De teoria da conspiração. Não, o mundo é assim hoje porque tem os poderosos querem que as pessoas agem assim, eles têm um plano mundial que é para as pessoas agirem de um jeito ou de outro. Tem uma ideia parecida assim de esquerda, né, de não, os negros estão assim hoje porque os brancos fazem com que eles sejam assim, uma teoria de conspiração muito parecida, né? Mas, na verdade, o mundo é muito mais resultado de mão invisível, da ação de todos nós, mas não do desígnio, né, de nenhum de nós. É muito interessante a gente entender essa metáfora de verdade. Mas aí um grande problema, até o Hélio chegou agora, acho que ele não vai concordar aqui muito comigo, que o objetivo dos empreendedores ao tentar e errar não é tanto resolver, não é só resolver o problema dos outros. Claro que de muitos é. Mas o objetivo principal é ganhar dinheiro. Botar dinheiro no bolso. E isso eu posso fazer com um jogo do tigrinho, por exemplo, que muita gente não considera saudável para o mundo, né? E, para mim, a área que é mais fácil de ter tentativa e erro é a economia da atenção. Né? Hoje, imaginem vocês quantos milhões de pessoas não estão, nesse momento, produzindo um conteúdo para chamar a sua atenção no celular. Como a barreira de entrada nesse negócio está baixíssima, a gente tem muita tentativa e erro. A cada minuto você tem, esse vídeo não emplacou, esse vídeo flopou, esse conteúdo deu certo, esse conteúdo não deu certo. Então, a culpa não é tanto que a gente está viciado em celular, crianças passam 20 horas por dia no celular, os pais também. A culpa não é tanto das grandes redes, mas é dessa tentativa e erro incessante, né, que a gente consegue... que as pessoas conseguem empreender e tentar e errar e inovar nessa área com muita facilidade. O resultado disso é que a gente está viciado nessa questão. Né? O mercado vai resolver isso em algum momento. Né? A gente não precisa querer derrubar o capitalismo para parar de ficar viciado no celular. Isso está acontecendo com obesidade, por exemplo, né? Depois da gente produzir comida muito boa, muito barata, excelente, né? Um problema que ninguém teve em toda a humanidade, que foi construir, ter muita comida, né? Ter uma abundância de comida. A gente hoje tem aí remédios que daqui 1, 2 anos já vão estar acessíveis a todo mundo, que fazem a gente ficar controlado diante da comida. Né? Então, um problema menos, um problema que o capitalismo criou, que a inovação criou e que ele próprio está resolvendo. Isso pode acontecer também com o jogo. Né? Acho que é uma grande questão, aí, uma fonte de intervencionismo, de pensamento intervencionista, que a gente não pode fechar os olhos, que a gente tem que aprender a lidar, a gente tem que responder, é como fazer, o Hélio vai tremer com o que eu vou falar agora, mas é como proteger as pessoas de si próprias. Né? Muitas vezes, a gente tem objetivos de longo prazo, mas a gente se perde em desejos momentâneos. Não, deixa eu daqui ver mais um pouquinho, comprar essa roupa aqui que está aqui no Instagram e tal. E a gente deixa fica com menos tempo com a família, fica com menos dinheiro do bolso para um grande projeto, para um sabático, alguma coisa assim. Então, como proteger nós de nós próprios? Essa é uma grande questão. Né? O fato das pessoas... os intervencionistas têm um ponto quando eles falam, olha, vai dar errado, você vai deixar a pessoa decidir a própria vida dela? E como é que a gente responde a essa questão? Falar, bom, uma questão é ser
puro e falar, não, a pessoa sabe, eu não consigo agir por ela, é verdade, a gente tem que ter muito cuidado nisso. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns estados americanos, existe uma lista negra voluntária de jogo. Então, se você acha que você está viciado em jogo, você pode colocar o seu nome nessa lista, você é impedido de apostar online ou frequentar cassinos. Se de repente te deu uma recaída e você quer voltar a jogar, você vai lá e requisita a retirada do seu nome, mas ele só sai 3 meses depois. Você tem aí mais 3 meses para repensar se você quer mesmo voltar a jogar. Então, essa é uma questão que a gente não pode fechar os olhos. Ontem mesmo eu estava falando com um especialista em educação, um cara mais aí de centro, e ele falou, olha, voucher de educação deu errado no mundo todo. Os Estados Unidos estão tentando, agora está enchendo de voucher, vai dar tudo errado, porque pai não sabe escolher escola. Eu falei, pô, mas como assim? Mas quem que vai saber? A autoridade, então, que vai saber? Né? Que pensamento centralizador é esse? Que pensamento antiliberal é esse? Ele falou, olha, a maioria das vezes o pai escolhe não a melhor escola, ele escolhe a escola mais perto de casa. E aí, como resolver isso? Né? Tem formas de, por exemplo, você remunera a escola pela nota do aluno. Né? Você consegue, acho que o grande desafio nosso é conciliar liberdade de escolha com um objetivo de melhorar essas questões. Né? E que mais, uma grande questão, agora voltando para esse tema da inovação, eu fico pensando assim, bom, a gente já sabe que ser liberal não é ofensa no Brasil. Né? Em grande parte isso ficou para o passado. Né? A gente tinha lá em 2002, eu lembro de quando estava participando muito disso, o Serra e a Dilma dizendo que eram de esquerda na eleição. Né? Hoje as pessoas tentam fingir que estão à direita. Virou um peso para as pessoas dizerem que são de esquerda, que são comunistas, isso virou xingamento, é uma conquista que se deve a muitas pessoas que estão aqui, a gente tem que sim comemorar e aplaudir isso, né? Mas e os próximos passos? Quais são as próximas fronteiras do liberalismo? Tudo bem, privatização, as pessoas pensantes já são a favor, essa questão a gente já pode dar talvez como encerrada, tudo bem, demora, tem muita coisa para privatizar ainda, mas o debate de ideias acho que já está bastante para o nosso lado. Qual a próxima fronteira? Talvez fim de cotas de gênero e raciais. Sabe? Vamos parar com essa bobagem de igualdade de resultados. Vamos voltar a valorizar a igualdade de tratamento. Isso que é ser liberal. Né? E o Martin Luther King, o que ele sempre defendeu, era a igualdade de tratamento. Quero viver num país em que as pessoas não são tratadas pela sua cor de pele, e sim pela sua personalidade. Toda semana após a eleição, tem lá a matéria da Folha, a Folha de São Paulo fica a semana toda dizendo não teve tantas mulheres quanto deveria, não teve quantos negros quanto deveria. Por quê? Vale perguntar por que as mulheres, que são 52% do eleitorado, não votam em mulheres. Provavelmente porque elas não concordam com a premissa feminista de que é preciso que só mulheres as representam. Eu sou homem, eu não acordo todo dia de manhã pensando, meu Deus, como vou favorecer os homens hoje? Preciso lutar pelos homens, o time dos homens tem que estar melhor. Isso é uma bobagem. Eu tenho sobrinhas, tenho mãe, tenho irmãs, talvez tenha uma filha, tenho uma mulher. Quem disse? Eu ligo muito mais para as mulheres do que para os homens, estou nem aí para os homens, na verdade. Então, a maioria das mulheres pensam como eu. Os negros também sabem que eles não precisam de um negro para representá-los. As políticas que eles precisam podem vir de qualquer outro grupo social, isso é uma bobagem. Pensem nos japoneses, por exemplo, um grupo, uma etnia que foi uma das mais discriminadas do Brasil e das mais pobres que estavam no Brasil. E hoje são um dos mais, tem até um preconceito positivo, né? A minha mulher é japonesa e acontece assim, às vezes, das pessoas chegarem para ela, quando ela estava no INSPER, você resolve essa conta aqui para mim? Por que você acha que eu sei só porque eu sou japonesa? Então, hoje tem esse preconceito positivo. E como que eles ascenderam? Teve presidente japonês que representou os japoneses? Não teve nada disso. Sabe, o Thomas Sowell ele estudou isso por 40 anos, como fazer etnias humilhadas, discriminadas e pobres ascenderem socialmente.
Ele falou, olha, você não precisa de cargos políticos, você precisa de uma solidariedade interna entre os integrantes dessa etnia, você precisa da construção de uma reputação de bons negociantes, precisa ter um foco em educação enorme, né? Um foco enorme em educação. Aí tem uma questão bem interessante, né? Eu estou desviando aqui do assunto, mas estou falando enquanto vocês estão interessados, daqui a pouco alguém vai puxar minha orelha, né? Nos Estados Unidos, muita gente fala do acting white, né? Uma expressão que é assim, se eu sou um negro que estou lendo, que estou com um livro embaixo do braço, estou indo estudar, os outros, isso dá um custo social para a pessoa. Os outros falam, ô velho, você está agindo como branco. Né? Então, essa coisa de estudar, os outros veem como a pessoa tem uma perda social se ela estuda. Se ela quer ir bem no grupo dela, ela tem que falar, esse negócio de leitura não é comigo e tal. Isso tem uns caras que falam que também aconteceu com italianos imigrantes do Sul para Nova York, mas o contrário também acontece. Né? Isso é uma coisa interessante de educação, que a gente acha que, não, se fizer boa escola, se fizer bom professor, vai dar certa educação. Tá, mas espera aí, mas se tiver ali uma pressão de pares contra a educação entre os estudantes, cara, dificilmente vai dar certo, né? Porque mesmo a educação, ela é meio por mão invisível, ela é de baixo para cima. E o contrário também acontece. Se você tiver uma pressão de pares, né? O cara, pô, você não se educou, meu, você não está educado, você não tirou nota baixa. Entre os garotos, as garotas, essa classe, esse grupo pode se educar, mesmo sem escola pública, mesmo sem uma pressão de cima, sem tudo isso. O que acontece com os judeus, eu acredito, né, e com os japoneses, com os Sikhs também na Inglaterra, que é uma pressão por estudo, uma pressão horizontal, uma pressão de pares enorme para se estudar. Então, a gente tem que sempre levar os valores das pessoas em consideração, né? E o que eu queria mais dizer, talvez para fechar aqui, sobre essas novas fronteiras do liberalismo, que a gente deveria aí começar a abrir uma janela de Overton para esses lados. Uma que está me interessando muito nos últimos anos, nos últimos meses, é a inovação institucional. A gente tem 300, só na Flórida, eu vi esse número essa semana por causa lá do tornado, tem 300 mil brasileiros só na Flórida. As pessoas saem do Brasil porque estão descontentes com o país e se mudam para a Flórida. Por que a gente não pode fazer o contrário? Em vez dos brasileiros irem para lá, a gente traz a Flórida para o Brasil. Vamos trazer o regramento da Flórida para um pedaço do Brasil, um pedaço pequeno. Vejam, como eu falei aqui para vocês, as inovações, as soluções do mundo, elas surgem de baixo para cima, com tentativa e erro. Né? Muita gente tenta. Por que a gente não deixa isso acontecer para sistemas políticos? Vamos deixar o Brasil ter vários regramentos diferentes? Até eu lembro que na primeira palestra que eu fui desses eventos, lá em 2010, que eu falei aqui no começo, o Rodrigo Constantino estava lá e ele falou, olha, podia ter numa sociedade liberal, você podia ter uma sociedade socialista dentro dela. Por que não? Né? A sociedade liberal podia ter lá no meio, tem um problema de se as pessoas vão poder sair ou não, né? Geralmente as sociedades socialistas impedem que as pessoas saiam, daí teria que resolver isso. Mas por que a gente não pode ter mais inovação institucional? Na China, você tem cidades da China que são administradas por uma parceria de Singapura com a China. Em Dubai, você pode andar e se você cometer um crime em algum lugar, numa zona específica, numa zona econômica especial, você vai ser julgado por um juiz contratado que pode ser inglês, pode ser de algum país. Né? Ainda dá um tempinho. Vamos então, acho que talvez essa seja uma defesa que a gente tem que fazer. Ninguém sabe, e por que a gente não leva também as soluções, toda essa tentativa e erro, a gente não deixa ela acontecer. Vejam que engraçado, onde a gente proíbe a tentativa e erro, a gente tem problemas de oferta e de qualidade. Transporte em São Paulo, mobilidade. É uma coisa que vem de cima, o cara fala, não, esse pode, esse não pode. É tudo proibido, né? Você quer fazer patinete, um monte de regra, tem que até ter capacete, não pode. Acaba que tem tanta regra que inviabilizou o negócio em São Paulo. Ônibus, por que eu não posso fazer o meu ônibus de graça, com um shopping dentro do ônibus, levando as pessoas por aí? Né? Por que a gente não pode... mas aí o cara que vem lá de Tiradentes e vem para São Paulo, daí não vai ter ônibus para ele. Não, daí a gente põe o Estado.
como o Adam Smith sugere. Nas atividades em que, a iniciativa privada não quer atuar, o Estado pode atuar, pronto. Mas vamos deixar... então, nessa área de transporte, a gente tem esse problema, né? Ruas lotadas, é um enorme problema que a gente não deixa a tentativa e erro acontecer. A própria noção de rua, vocês já imaginaram isso? Tem uma história que eu gosto muito. Na União Soviética, vocês sabem que você tinha um sapato só, né? Um modelo de sapato para todo mundo. E, às vezes, até o mesmo tamanho de sapato, né? Tinha lá a fábrica de sapato que fazia o mesmo sapato para todo mundo. Muitas vezes, a pessoa tinha um pé muito grande, como eles faziam um sapatão, né, para todo mundo, e a pessoa tinha que preencher o resto do sapato com um papelão. Então, era um sapato para todo mundo. E daí, se alguém falasse lá, cara, vamos deixar a iniciativa privada fazer sapatos, alguém poderia responder, você está louco? Porra, sem o governo, como é que a gente vai fazer esse sapato para todo mundo? Quem ia imaginar, eu acho que nessa sala aqui não deve ter 3 pessoas com o mesmo modelo de tênis, né? Olha a profusão de criatividade, de inovação que a gente tem, né, nessa atividade, né? Mas agora olhem as ruas da cidade. As ruas de São Paulo são como os sapatos da União Soviética. É a mesma rua. Bairros como Vila Olímpia, aqui do lado, podia ser um bairro tipo Veneza, ele era um bairro alagado. Ele era naturalmente alagado. Na real, grande parte da cidade, a cidade foi construída num banhado, né? A gente podia ter bairros alagados, podia ter bides aqui no meio. Não, essa região aqui ela vai ter prédios muito altos, a outra vai ser tipo o Quartier Latin de Paris. Por que a gente não deixa essa fantástica máquina de resolver problemas, de criar soluções, acontecer também no urbanismo, acontecer também na educação? Na educação, você tem lá o dinheiro do Fundeb e fala, não, só pode ir para a escola que é assim, 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 daquele outro jeito. Na Inglaterra, você tem um sistema que é assim, ó, o governo, você tem uma ideia de escola. De repente, você quer criar uma escola pública. Você vai lá, beleza, o meu método é esse, vai lá, o governo te dá um funding inicial, você cria a sua escola. Se ela tiver demanda, o governo aumenta o funding. Se ela não tiver demanda, ela para. Ótimo. Ah, vai dar errado. Sim, vai dar errado, mas isso é parte do processo. Muitas vão dar errado. Com a saúde, a mesma coisa, né? Então, vamos deixar... Acho que, para mim, é uma mensagem que eu quero falar cada vez mais sobre isso, mas vamos tentar avançar essa barreira do liberalismo para a inovação institucional, né, para a gente ter mais modelos políticos, mais modelos de estados e de soluções para os nossos problemas. Valeu, gente. Obrigado.